Olá a todos, bem-vindos a esta videoaula de elementos de máquinas. Nela iremos resolver um problema de freios, especificamente um problema de freios de cinta. Bom, este problema então é o seguinte: num freio de cinta, um dos ramos é fixado à articulação. O ângulo de abraçamento da cinta do freio é de 180 graus e o diâmetro do tambor 450 milímetros. Há também uma alavanca que possui uma força que é aplicada nesse ponto e está a 800 milímetros em relação à articulação, e este ramo da cinta a 450 milímetros da articulação. Então, nesse problema, iremos determinar as forças F1 e F2 na cinta, necessárias a suportar um momento torsor de 180 Nm, momento de frenagem, a 900 RPM, sendo que o coeficiente de atrito entre a cinta e o tambor é 0,2 e admitiremos rotação do tambor no sentido horário. E 2, iremos determinar a força necessária para atuar o freio no sentido horário. Bom, esse problema então é um problema típico de freios de cinta, E a análise inicial do problema, é essa aqui, Quando nós aplicarmos uma força F na alavanca, admitindo aqui no caso giro no sentido horário, irá aparecer, imaginem o tambor girando no sentido horário, nessa direção, é como se nessa direção irá, o tambor, devido ao coeficiente de atrito, irá puxar este ramo aqui, tracionar este ramo da cinta, e ele será então definido como o lado tenso da cinta, enquanto esse será o lado frouxo da cinta, ok? Então, devido a essa tração, irão surgir duas forças na cinta, que são as reações na cinta, que são essas duas forças, F1 e F2, ok? F1 e F2 são as forças no lado tenso e frouxo da cinta, Então, essas tensões, de acordo com isso, então, nós usaremos duas expressões de freios de cinta, que é o torque igual a F1 menos F2 vezes o raio, e F1 sobre F2, a relação entre as forças F1 e F2 é igual a E na Fα. Nesse caso, F é o coeficiente de atrito entre a cinta e o tambor, e α representa o ângulo de abraçamento então da cinta. Esse modelo matemático para resolver esses problemas de freio de cinta, ele é apresentado na realidade nesse livro, do Elementos Orgânicos de Máquinas, do Hall Lovenko e do Lauglin, da coleção Shaw. Então vocês podem consultar, se quiserem, a teoria sobre isso neste livro aqui. E aí então, voltando a este problema, essas são as duas fórmulas que nós iremos usar, apresentadas no livro, E se vocês observarem, aqui o torque é igual a F1 menos F2 vezes o raio, Se vocês observarem as forças geradas na cinta, vocês vão ver que F1 e F2 estão em sentidos opostos na cinta. Se vocês observarem aqui essa força aplicada na cinta que está sobre o tambor, vocês vão observar, desculpem a mão aqui no meio, vocês vão observar que F1 e F2 estão em sentidos opostos. Então F1 menos F2, há uma força resultante, e se eu fizer vezes o raio, que é o raio perpendicular à força resultante, me dá o torque de frenagem, ok? Bom, então nós iremos usar essas duas expressões para resolver o problema, ok? Então, inicialmente nós vamos então passar para essa expressão aqui, Então, no nosso problema, só voltando aqui ao item anterior, foi dado então que nós temos um torque de 180 Nm, então é gerado um torque aqui de 180 Newton vezes metro, há uma rotação N de 900 RPM.
E também foi dado que o coeficiente de atrito entre a correia entre a cinta e o tambor é F igual a 0,2, ok? Bom, com esses dados então nós vamos iniciar então a solução do problema, partindo então para o primeiro item, determinar as forças F1 e F2, admitindo a rotação do tambor no sentido horário. Usando a expressão inicialmente do torque, nós temos isso aqui, ó, O torque então é F1, nós sabemos que o nosso torque ele vale 180 Newton vezes metro, e ele é igual então a F1 menos F2 vezes o raio do tambor, que será de 450 milímetros, é o diâmetro do tambor. Então, se nós fizermos 0,45 metro dividido por 2, isso representa o raio. Nós temos então a expressão então do torque. Isso nos dá então uma expressão que possui duas variáveis, F1 e F2. Lembrando então que o diâmetro do tambor é 450 milímetros. Essa vai ser a nossa expressão 1, onde nós iremos substituir a outra expressão, usando a expressão da relação de forças nela, e resolveremos o problema. Bom, o segundo elemento para nós resolvermos o problema é então usando a expressão da relação entre as forças F1 e F2. Nós sabemos então que F1, vou colocar aqui, F1 sobre F2 é igual a E na F alfa. F é o coeficiente de atrito e alfa é o ângulo de abraçamento da cinta no tambor, que nesse caso é 180 graus. Então nós vamos fazer o E elevado na 0,2, que é o coeficiente de atrito, vezes o abraçamento da cinta, que é 180 graus. Nós sabemos também que 180 graus ele corresponde a π radianos. Então, aqui nós iremos colocar o ângulo em radianos, ou seja, vezes π radianos. Ok? Bom, fazendo essa expressão, fazendo esse cálculo, nós chegamos à expressão de que F1 sobre F2 é igual a E elevado a 0,2 vezes π, vai nos dar aproximadamente 1,874. Ou seja, nós sabemos então daqui que o F1 ele vale 1,8 vezes mais do que o F2. Então essa é a segunda expressão, que é uma expressão que nós temos novamente duas variáveis, F1 e F2. Se nós substituindo então 2, expressão 2 em 1 é essa expressão aqui, vamos colocá-la aqui novamente, A expressão é 180 Newton vezes metro é igual a F1 menos F2 vezes 0,45 sobre 2, aqui metro. Se nós pegarmos esse F1 e substituirmos aqui dentro, nós vamos chegar então que 180 Newton vezes metro é igual a 1,874 vezes F2, está aqui o valor, vezes 0,45 metro dividido por 2. Ou seja, vamos ter isso aqui, 180 Newton vezes metro vezes 2 igual
1.874, desculpe, aqui é 1.874 F2, né? F2 menos F2. 1.874 F2 menos F2 vai dar 0,874 F2, e faltou espaço aqui, vezes ainda o raio, né, que é vezes 0,45, vezes 0,45 metro. Vou colocar novamente aqui, faltou espaço ali. Aquela expressão vale 180 newton vezes metro, vezes 2, igual 0,874 F2 vezes 0,45 metro. Observem que as unidades aqui, ó, metro com metro corta, né? Vai dar somente 1 newton. E fazendo essa expressão, né, F2 é igual a 180 newton vezes 2, dividido tudo por 0,874 vezes 0,45. Se nós fizermos esse cálculo, né, nós vamos chegar ao seguinte resultado. Então aqui, F2 será igual a aproximadamente, né, 915,33 newton. Então esse é o valor de F2. Se nós então agora substituirmos nessa expressão aqui, ó, chegamos ao valor de F1. F2 vale 915. Como consequência, então, largando 915 nesse ponto e multiplicando por 1,874, chegamos que o F1, então, irá valer, então, aproximadamente 1715,33 newton. Então, esse corresponde ao valor de F1. Bom, com esse resultado, né, nós podemos utilizar o valor de F1 e F2 e agora então calcularmos o item 2, que é a força necessária na alavanca para acionar o freio. Então nós vamos voltar aqui nesse problema, né? Lembrem que as forças na cinta, as reações da cinta estão nesse sentido aqui, ó, F1 e F2, né? Estavam nesse sentido, na cinta. No entanto, né, se nós observarmos a ação, essas são as reações, nós vamos observar que surgem forças, né, as ações são nesse sentido. Aqui eu vou ter o F1, aqui eu vou ter o F1, e aqui então, nesse lado aqui, nós vamos ter a ação da força F2. Ok? Bom, F1 é uma força que age sobre a articulação, F2 age sobre esse ponto, né, e F age nesse ponto a 800 mm de articulação. Se realizarmos então agora um somatório de momentos das forças da alavanca, né, em relação à sua articulação, né, e se nós admitirmos que o momento horário é positivo e o momento anti-horário é negativo, né, nós chegamos a essa seguinte expressão. Ó. F1, como está agindo na articulação, ela não causa momento, ok? É zero. F2 está agindo nesse ponto a 450 milímetros da articulação. E o sentido de giro dela, em relação à articulação, é um sentido de giro anti-horário. Anti-horário eu arbitrei negativo, né? Então, menos F2 vezes 450 milímetros. A força F, ela causa um momento no sentido horário. Então, pelo que eu arbitrei aqui, ela é positiva. Mais F vezes 800 milímetros
é igual a zero, porque não tem mais nenhuma força agindo aí. Então, F2 vezes 450 é igual a F vezes 800. Passei isso aqui para o lado da igualdade, né? Chegamos a esse resultado aqui, né? Como o nosso F2 ele vale 915 newtons, já vamos colocar aqui então, 915,33 newton vezes 450 milímetros. Isso aqui é igual a força F, e aqui eu divido por 800 milímetros. Milímetro com milímetro corta, fica só a unidade de força, newton. E fazendo esse cálculo, então, 915 vezes 450 dividido por 800, né, me resulta uma força F, então, de aproximadamente 514,8 newton. Então, essa é a força que deve ser acionada na alavanca para poder gerar então o torque de frenagem desejado, que é 180 Newton vezes metro. Então, o que acontece? Quando eu aplico essa força F de 514,8 Newton, gera-se automaticamente então as forças F1 e F2, F1 e F2, perdi a força F2 aqui, daqui ela, F2, né? E essas forças F1 e F2, se nós fizermos torque igual a F1 menos F2 vezes o raio, me gera então um torque de frenagem, né? Aqui então vai ser gerado um torque de frenagem de 180 Newton vezes metro. Ok? Então, essa é a solução desse problema, né? Como já falei, ela é baseada em cima do livro da coleção Shaw, Elementos Orgânicos de Máquinas, do Hall, Lovenko e Laughlin, né? E espero que vocês tenham gostado então desse exercício, da solução desse exercício. Espero vê-los em outra videoaula.